Esse é uma cápsula e nós vamos falar um pouco mais sobre o acidente do Lula, tá? Porque tem algumas contas que não estão fechando nessa história, tá? Eu vou falar para vocês aqui sobre algumas desconfianças. Eu não tenho nenhuma informação privilegiada aqui, tá? Mas existem algumas coisas que estão estranhas. Eu já fiz um vídeo falando sobre a queda do Lula, falei algumas coisas erradas, então vou corrigir também alguns erros que eu cometi aqui, porque a informação estava saindo naquele momento, a gente não tinha muita informação ainda. Por exemplo, eu falei que o acidente teria acontecido na manhã do domingo e na verdade foi no sábado à noite, né? Foi à noite, então é mais esperado que o cara esteja bêbado, né? À noite, né? Pelo menos o Lula não está bebendo de manhã cedo ainda. Mas de qualquer forma, vamos entender aqui, porque tem umas coisas estranhas nessa história. A história está ficando cada vez mais séria, assim, né? Começou falando que não, que ele escorregou e bateu a cabeça, coisa e tal. Aí depois falaram de pontos, depois falaram de traumatismo craniano, depois falaram de hemorragia em 2 pontos do cérebro. Aí, que coisa, assim, tá ficando uma coisa meio estranha nessa história, né? Aí contaram uma história de que ele estava sentado num banco e o banco caiu e ele bateu com a cabeça. Sem problema nenhum. Agora, acontece, né, da pessoa não conseguir segurar em nada e bater a cabeça e acabar tendo um acidente sério. Mas você vai no hospital, isso é coisa de emergência. Você vai lá, faz costura e coisa e tal, e o médico te dá um analgésico, né? Porque certamente dor você tem, não tem como evitar, né? Mas assim, mas não é uma coisa que leve a muitos problemas, né? Até porque quando as pessoas caem, existe esse ato reflexo nosso, né, de proteger com o braço. Você pode reparar isso. Sempre que você cai, você tenta proteger com o braço, né? É instintivo nosso, a gente protege a cabeça, que é o órgão mais frágil, com os braços, né? Então, isso é uma outra coisa curiosa. Aqui, ó, aí depois vieram aqui, ó, e médico explica o traumatismo craniano e como foi a queda, né? Então ele está dizendo aqui que ele teve traumatismo craniano, ou seja, que é sempre que alguém bate a cabeça num acidente como esse, houve sangramento no cérebro, né? Depois ele confirmou aqui, ó, houve hemorragia, teve pequena hemorragia cerebral na queda. É um quadro em que exames deverão ser repetidos durante a semana, ou seja, ele vai continuar fazendo exames, porque ainda, né, inspira cuidados isso daí. Aqui, ó, qualquer sangramento cerebral pode aumentar nos dias subsequentes, então essa é a preocupação que ele tem, né? Aqui, ó, ele fala aqui que o trauma não foi pequeno, foi um trauma grande na região occipital. E teve, ele fala aqui em algum lugar, ó, que teve sangramento na região traseira e na frontal. Ou seja, sangrou atrás e na frente. E isso acontece em muitos acidentes, né, porque justamente chacoalha o seu cérebro. Mas olha só, isso aponta para uma batida grande, não é uma batidinha, não é um esbarrãozinho que o cara caiu. E aí que vem o pessoal falando aqui que ele estava sentado, aqui ó, ele estava sentado num banco, e escorregou. Cara, se ele estava sentado, o máximo da altura do cérebro dele para onde quer que caiu é metade da altura dele, né? Que você sentado, já metade da sua altura já tá definida ali, né? Então, assim, como é que pode ter uma batida tão séria, bater com tanta força a cabeça, assim, a ponto de dar hemorragia em 2 pontos, atrás e na frente do cérebro dele, né? E precisou levar os 5 pontos atrás, então ele caiu para trás, caiu com a cabeça, ok? Mas foi uma batida muito forte. Se ele estivesse em pé, seria mais justificado isso. Será que ele estava em cima do banco? Ele estava em pé em cima do banco, escorregou e caiu de uma altura grande dele em pé mais em cima do banco? Mas o que ele estava fazendo em pé em cima de um banco, né? Enfim, quer dizer que ele estava sentado num banco e escorregou, né? Muito idoso toma banho sentado e não tem nada de errado nisso, é normal realmente, né? É até confortável tomar banho sentado. Se você nunca tomou banho sentado, experimente um dia, você vai ver que é muito